Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verso 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai do caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados, diga comigo, batizados, no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. É cortada e lançada no... E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca mais se apagará. Espírito Santo, nós pedimos ao Senhor que nesses poucos minutos que temos, que a sua graça nos revele a tua palavra, que nenhuma distração nos roube aquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações. Que a graça de Deus esteja nas nossas vidas, que o favor do Senhor nos nutra, nos alimente, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Olha só, irmãos, é interessante que houve um período em que não havia nenhum tipo de conexão com a profecia entre o povo de Israel e tudo aquilo que Deus havia dito. Não havia uma instrução, não havia um profeta que era reconhecido, que era relevante para a vida do povo judeu. Durante muito tempo eles esperavam alguém que fosse, de certa forma, uma expressão profética e que apontasse uma solução para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Esse período durou cerca de 400 anos, é o que a gente chama de período interbíblico. Havia ali um judaísmo, o que se chama de judaísmo do segundo templo. Havia uma expressão de devoção e adoração, mas não havia uma relevância profética. E a Bíblia diz que, não havendo profecia, o que acontece? O povo se corrompe, o povo se perde. Esse tempo, essa era do mundo em que não há essa relevância profética, quando a gente vai avaliar a história do mundo, a gente tem um susto. A gente se depara com muitas coisas horrorosas. Por exemplo, civilizações que se alimentavam de fetos humanos, cerravam as madres das mães, arrancavam os bebês de lá de dentro e serviam o feto como o prato principal da noite. Há um homem chamado Alexandre o Grande que estabelece o seu império nesse período e faz com que a Grécia se torne o grande poderio do mundo, o grande poder bélico do mundo. Alexandre era alguém que tinha afeição por garotos do mesmo sexo. Ele cria os ginásios. Os ginásios foi um ambiente criado onde os professores e os alunos podiam se relacionar nus, sem roupas. O pedagogo nessa época foi criado, um profissional criado e estabelecido para conduzir a criança da casa para a escola e da escola para casa, para que a criança no caminho não fosse violada, porque a pedofilia era um ato liberado e legalizado por esse imperador chamado Alexandre. Tantas atrocidades no mundo. O mundo fica tão caótico, tão complicado, que quando Roma assume o poder, ela faz coisas ainda piores. Olha a audácia
de um imperador. Ele manda matar todos os meninos de 0 a 3 anos. Imagina agora aí as viaturas parando na porta das escolas de crianças, das creches, dos shoppings, das praças, dos parques onde as crianças estão brincando com seus pais. Crianças, meninos sendo amamentados por suas mães. E a polícia, sabe, os guardas pretorianos, uma escolta romana arrancando as crianças do peito das suas mães, do colo dos seus pais, das escolinhas, dos parquinhos, assassinando essas crianças no meio da praça e colocando fogo em todas elas no meio de uma praça. É até difícil conceber uma ideia como essa, é até difícil imaginar o céu de um lugar como esse, porque a Bíblia diz que não havendo profecia, o povo vai se corrompendo, vai se perdendo, e é justamente isso que acontece com o mundo. O povo de Israel, os fariseus, os saduceus, eles não produziam nenhum tipo de resposta para as dores do mundo. Quando João vem na condição de profeta, João aparece no deserto, vestido com uma roupa muito esquisita, comendo um alimento que nunca ninguém comeu, ou pelo menos não há relato de que alguém tenha se alimentado daquilo. E ele pregava com fervor, dizendo: olha, eu batizo vocês com água, eu estou aqui para anunciar uma possibilidade de arrependimento dos pecados que vocês estão cometendo. É possível que vocês se arrependam de tudo isso. A palavra arrependimento aqui, a palavra hebraica techuvá, era um convite para voltar à origem. Arrependimento é voltar à origem. Você nasceu de Deus, então quando você se arrepende, você decide deixar todas as coisas que afastam você dessa origem, que é Deus. E o convite ao arrependimento, havia na sequência desse convite, com a adesão a esse arrependimento, João cumpria então um ato, um batismo nas águas, aonde aquele batismo profeticamente representava a morte para o mundo e o nascimento para a origem real do homem, que é Deus. E muitas pessoas eram batizadas. Mas ao anunciar a mensagem dura que João carregava, ele nos mostra algo. Ele diz: olha, vai haver alguém após mim, que é mais poderoso do que eu. Eu estou batizando com vocês com água, eu estou oferecendo para vocês uma proposta de recomeço, eu estou oferecendo para vocês uma consciência de que vocês precisam voltar à origem. Entretanto, vem alguém depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias, de carregar as sandálias. Esse que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e esse vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E é interessante que a promessa do fogo, ela sempre nos lembra de purificação, ela sempre nos lembra de restauração, de renovação. Levítico capítulo 6, verso 11, se eu não me engano, vai falar de uma bacia de bronze, de um altar de bronze que foi construído, e a Bíblia diz que ali era o lugar da purificação dos pecados, e o fogo ardia naquele lugar, e o fogo jamais se apagaria. E lá é dito: o fogo arderá continuamente no altar, e jamais, diga comigo, jamais se apagará. É engraçado que quando Isaías, naquela visão de Deus, também no capítulo 6 do livro de Isaías, ele tem um encontro com Deus, ele vê os céus abertos, ele tem uma compreensão da santidade de Deus, e em paralelo a isso, uma visão da ausência de santidade na sua vida. E ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E quando ele diz isso, um anjo vem com brasas do céu e tocam nos seus lábios, e a Bíblia diz que os seus pecados foram perdoados e a sua iniquidade foi retirada. Então todas as vezes que a gente vê fogo na Bíblia, é como se Deus estivesse falando para a gente que Ele está nos purificando, ou algo está sendo purificado por meio desse fogo. O que purifica o ouro é o fogo.
É interessante que o que não é ouro, ou o que não tem, sabe, é interessante que nessa colocação de João, ele diz: olha, o machado já está posto à raiz das árvores, todas as árvores que não produzem bom fruto serão lançadas diga fogo. Mas no versículo subsequente ele diz: mas este vos batizará com fogo. Significa que o fogo, para aqueles que não anseiam a santificação e a purificação, é juízo. Mas aqueles que desejam ser tocados por Deus e pelo Espírito Santo, aqueles que desejam viver de forma digna para estarem em sua presença, o fogo não vai consumir você, ele vai purificar você de toda iniquidade, de todo pecado. Árvores infrutíferas não são batizadas com fogo, elas são consumidas pelo fogo. Mas aqueles que se arrependem, que decidem nascer da água, consequentemente, eles são purificados por esse fogo. Sabe, Jesus viveu sua vida. Aí você vai dizer: pastor, mas por que o Espírito Santo veio em Jesus num formato de pomba e não no formato de fogo? Porque Jesus, o homem santo que nasceu de uma virgem, não tinha pecado, não havia necessidade de purificá-lo. Ele já era a pureza andando entre nós, ele já era a santidade andando entre nós. Por isso, quando ele sai das águas, o que vem sobre ele é uma pomba, um animal sensível, simples, singelo. Era a menor oferta oferecida pelo povo de Deus lá no tabernáculo. As famílias mais pobres levavam pomba, as mais ricas levavam novilho, um boi. E o Espírito Santo vem sobre Jesus num formato de pomba. Significa que todos podem ter acesso ao Espírito Santo. Ele está acessível a todos. Ele é o início daquelas ofertas que são dadas. A pomba tinha uma representação de pureza, a pomba tinha uma representação de simplicidade, mas em contrapartida ela tinha uma representação da oferta que era oferecida por as famílias que não tinham tanto poder aquisitivo. Ninguém podia ir de mãos vazias para o templo. E aqueles que eram mais, digamos, mais carentes, eles alimentavam o pombo durante um bom tempo e levavam aquele pombo como uma oferta. E agora, quando Jesus chega nesse ambiente onde João pregava, ninguém sabia quem Jesus era, ninguém conhecia ou reconhecia Jesus como o Messias. Jesus chega naquele lugar como um completo e total desconhecido. Tinha tanta gente, as pessoas saíram de Jerusalém, da Judéia, das cidades ao redor do Jordão, adjacentes ao Jordão, e elas chegavam lá para ouvir João pregar. Então João já era uma pessoa famosa, ainda mais por ser filho de sacerdote, filho de Zacarias e Isabel. João vinha de uma família muito respeitada, seus pais eram irrepreensíveis diante de todos os preceitos da palavra de Deus. João estava ali pregando e as pessoas atentas a tudo aquilo que João estava falando, e ele estava dizendo: olha, vai vir após mim alguém que é mais poderoso e maior que eu. E as pessoas estavam esperando vir alguém montado num cavalo, com uma espada do lado, porque ele disse que quem viria após dele é mais poderoso que ele. Mas de repente vem um homem simples, um filho de um carpinteiro, criado em Nazaré. Esse aí é mais poderoso que João? João está de sacanagem. E quando ele vem, João, olha para ele, não mais como um primo, não mais como um carpinteiro, não mais como alguém que ele conhecia. Ele olha para Jesus e ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se o fogo vem para nos purificar, o nosso processo de purificação estava começando a partir daquele homem simples, humilde e desconhecido que estava entrando ali na conferência de João. E ele vai se aproximando de João e ele entra no Jordão. E João diz: Jesus, você que tem que me batizar. E Jesus diz: convém que se cumpra o que foi dito. Eu estou aqui para respaldar o que você representa, João. Você é o início de um processo de purificação de um povo e do mundo. Você nos apresentou que nós precisamos voltar à origem. Faça o que você tem que fazer. Quando Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele, amém, irmãos? Em formato de pomba. Pousa no ombro dele.
E depois de tanto tempo sem aquele povo ouvir Deus e ter uma expressão relevante da presença da profecia, a voz do céu vem e diz: esse é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E naquele instante, irmão, Jesus foi promovido, Jesus foi reconhecido, Jesus foi visto pelo mundo todo, sim ou não? Naquele instante, aquele simples carpinteiro era alguém, aquele a quem o próprio Deus testificava e testemunhava. Agora, aquele desconhecido, aquele filho de carpinteiro, era alguém que as pessoas olhavam umas para as outras e perguntavam: de onde ele veio? Todas as pessoas queriam estar perto daquele homem, todas as pessoas queriam ser discípulos daquele homem, tratá-lo como um mestre, levá-lo, sei lá, para qualquer lugar. Onde você quer ir comer, Jesus? Eu te levo. Além do mais, Deus testificou em relação a você, acerca de você. Mas aquele homem que recebeu o Espírito Santo, ele foi para onde? Essa situação acontece no capítulo 3, versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se lhe dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Diga aleluia. Esse homem foi promovido por Deus, sim ou não? Foi o primeiro homem a receber essa visitação, sabe, corpórea do Espírito Santo. Foi o primeiro homem a ser em vida habitado por esse Espírito Santo. E nós poderíamos pensar: por que esse Espírito Santo foi derramado? O que Deus queria fazer através desse homem? Deus promoveu esse homem, Deus elevou a popularidade desse homem. O mundo inteiro agora, a notícia correu, e todas as pessoas sabiam quem esse homem era. O homem que por causa dele os céus falaram, que por causa dele o Espírito Santo, que prescruta as profundezas de Deus, o Espírito Santo que quando a terra era nada, era um vazio, esse Espírito Santo que não dá para medir o tamanho dele, era esse Espírito Santo que pairava sobre a face das águas. Agora esse Espírito Santo encolheu-se ao tamanho de uma pomba para pousar no ombro dele. E o que esse Espírito Santo fez? Tornou o seu nome célebre, tornou o seu nome conhecido, porque esse Espírito Santo é derramado sobre alguém que recebe essa condição de filho de Deus. Olha o que acontece no capítulo 4. O Espírito Santo veio sobre ele, mas no capítulo 4 diz: a seguir foi Jesus levado por quem? Pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Olha para mim, quem promove alguém e na sequência esconde alguém para enfrentar o diabo? Quem quer produzir pedagogia para quem também será habitado pelo Espírito Santo? Quem quer produzir um ensino para aqueles que também serão habitação do Espírito Santo? Como assim, pastor? Quando Jesus vai para o deserto, ele enfrenta os três principais obstáculos que a raça humana tem que enfrentar. Primeiro, o sentimento de autopreservação, de polivalência. Nós estamos o tempo inteiro transformando as pedras em pães. Nós estamos o tempo inteiro tentando ajudar Deus a nos livrar dessas situações e condições difíceis que nós estamos vivendo. Nós pegamos empréstimo, nós aderimos a cartões de crédito, nós recorremos a agiotas, nós compramos o que não precisamos, nós produzimos problemas que nós não precisávamos ter, em virtude da vaidade e da autopreservação.
Nós estamos o tempo inteiro entrando em buracos que Deus não queria que a gente entrasse. Nós estamos o tempo inteiro sendo, assombrados pelo medo de não termos aquilo que queremos ter, ou aquilo que achamos que é essencial para a vida. Nós estamos o tempo inteiro entrando e produzindo problemas, porque nós queremos produzir problemas maiores para resolver problemas menores. Nós somos peritos em fazer isso. A gente cria grandes problemas com o objetivo de resolver os pequenos problemas que pelo nosso imediatismo, pela nossa ansiedade, a gente não teve a disposição de esperar eles acabarem. Então a gente transforma as pedras em pães, e quando o diabo aparece, o diabo não quer que você deixe de vir à igreja, o diabo não quer que você deixe de servir a Deus, o diabo quer te enrolar com tanta coisa, que você não vai ter tempo para mais nada, você vai ficar reagindo a esses problemas que você produziu, no engano de que você os produziu para resolver outros. Então quando o diabo se apresenta, ele diz: olha, você não é o filho de Deus, não existem promessas sobre a sua vida, por que você está vivendo essa situação? Por que o desemprego bateu na sua porta? Você não é o filho de Deus, por que seu casamento está passando por isso? Você não é filho de Deus, por que a sua vida emocional está passando por isso? Por que você não consegue dormir? Sabe, irmão, nós nascemos no 6º dia, e no 7º dia a gente foi descansar. Nós não fizemos absolutamente nada, mas essa é a ideia de Deus. Por que Adão é feito no 6º dia e no 7º ele descansa? Sabe por quê? Porque nada que começa na carne termina em Deus. O que começa em Deus termina em Deus. Se algum projeto seu não começou em Deus, não espere, ele não vai terminar em Deus. O pendor da carne é carne. Então a proposta é: transforma essas pedras em pães. Dá um passo de incoerência, dá um passo de polivalência, dá um passo onde você só depende da sua inteligência e da força do seu braço. Dá um passo onde o que te move não é a fé, é o seu potencial, é a sua influência, é a sua conta bancária. Porque o Espírito Santo leva Jesus para enfrentar o diabo num deserto, para nos ensinar que quando os desertos chegarem, para nos ensinar que quando algum tipo de escassez emocional, financeira, ou em alguma área da sua vida, algum tipo de escassez te visitar, você vai saber o que vai te sustentar no dia mau. Você vai olhar para o diabo e vai dizer: diabo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se o Espírito Santo não estiver em você, você não vai ter condição de dar essa resposta. Você vai se render aos encantos do diabo, porque é um movimento natural. Usar a mística em função de si, uma fé que está ao serviço dos seus desejos, e não ao serviço do Deus que é o autor e o consumador dele. A fé não está a serviço dos seus desejos, a fé não está a serviço dos seus prazeres. A fé não é magia, a fé não é aquilo que torna Deus refém dos seus anseios. Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai te abençoar, Deus vai me curar. Para com isso, irmão. Deus mede o céu com a palma das mãos. A fé que você tem foi Ele que te deu. Ele é o autor e o consumador dela. A fé não torna Deus. Se for para Jesus, aplaude com de verdade. Logo em seguida o diabo pega Jesus. E um segundo anseio do homem, que é se sentir especial e achar que Deus vai pagar todas as contas que você fez sem consultá-lo, e achar que Deus vai se responsabilizar por as suas decisões impensadas, aonde você não recorreu a Ele no afã de tomar essas decisões. Sabe, é interessante uma coisa no rei Davi. O rei Davi, nas suas primeiras batalhas, ele consultava a Deus, porque ele precisava da ajuda de Deus para vencer o exército dos filisteus. Então ele consultava a Deus e ele perguntava a Deus: eu devo ir? E Deus o orientava, dizia: vai por ali, vai por aqui, vai por essa montanha, vai com tantos homens para lá, vai com tantos homens para cá. Estamos juntos, amém, irmãos? Com o tempo, o exército de Davi ficou muito grande.
Davi ganhou vários aliados, Davi tinha muitas armas, Davi, ele se embriagou com os despojos que era permitido, com as armas, com a estrutura bélica, sabe, com um exército extremamente poderoso. E mesmo com aquele exército poderoso, Davi parava e dizia: Senhor, eu devo ir contra os filisteus. E Deus dizia: não vai. Ou Deus dizia: vai. Quando ele não tinha um exército poderoso, ele consultava a Deus. Depois de ter um exército poderoso, ele continuou consultando a Deus. Por quê? Não foi Deus que deu aquele exército. Por que ele continuava consultando a Deus? Porque se ele fosse, ele ganharia. E o problema, irmãos, da gente não é a ausência de resultado. O problema da gente é ter resultado naquilo que Deus não nos chamou para fazer. O problema da gente é a gente ter um resultado naquilo que de certa forma fere a vontade de Deus. É termos um resultado que contraria a nossa relação com o Senhor. É ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E o diabo vai nos enganar o tempo inteiro dizendo: se lança daqui para baixo, Deus está com você. Se lança daqui para baixo, porque aos seus anjos, e ele usa o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem. E movido pelo Espírito Santo, Jesus disse: está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor seu Deus. Quem tem fé também desce pela escada, não pula da janela. Fé sem bom senso é magia. Se você está achando que você fez um negócio imprudente, insensato, e Deus vai te abençoar, Deus não vai. Deus não se permite ser tentado por ninguém. Nessa realidade apresentada por Jesus, nesse encontro com o diabo, eu não vou conseguir terminar tudo que eu gostaria de comunicar, mas hoje é dia de Pentecostes. Hoje é dia de reativar os nossos laços com o Espírito Santo, amém? E entender que o Espírito Santo vem para nos ajudar a responder às dores existentes e às dores que acontecem no chão da existência humana. Sabe, nessa segunda proposta do diabo para Jesus, o que Jesus nos mostra ou me mostra, e aí você pega se for útil para você, olha bem para mim. Milagre é a filosofia do preguiçoso. Deus faz milagre, pastor? Faz. Deus faz milagre. Deus é poderoso para fazer milagre. Mas na boa parte das vezes, milagre é a filosofia do preguiçoso. Milagre é o pedido de quem não cuidou da própria saúde, de quem não cuidou do casamento, de quem não cuidou da vida financeira. Agora, por não ter cuidado de todas essas coisas que estavam na sua mão, ele então devolve para Deus a consequência da sua irresponsabilidade, pedindo para Deus um milagre. Muitas das pessoas que pedem um milagre para Deus não precisariam, se tivessem cuidado melhor das suas relações. Não precisariam de um milagre na vida dos seus filhos, se você tivesse desligado o seu telefone e observado eles a crescerem. Se você não tivesse provocado a ira aos seus filhos. Muitas das esposas que pedem milagre no casamento não precisariam de um milagre, se tivessem honrado os seus maridos. Vocês estão tão calados. Muitos dos maridos que pedem milagre nos seus casamentos não precisariam de um milagre, se não tivessem acessado tanto pornografia, se não tivessem mergulhado os seus olhos em desejos, em coisas que você não pode ter. Agora você pede um milagre. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Então não se joga de um abismo achando que Deus vai te socorrer. Quem tem fé também desce a escada. Quem tem fé cuida da saúde. Quem tem fé cuida da saúde das relações. Quem tem fé cuida da saúde da mente. Esse milagre que alguns pedem, ele é ofensivo à inteligência de Deus. Não ofenda a inteligência de Deus. Não ofenda. Não tentarás ao Senhor seu Deus. Viva uma vida pautada no bom senso. Viva uma vida pautada no bom ânimo. Viva uma vida humana, cuidando de si e consequentemente cuidando daquilo que está sobre a sua responsabilidade. Não se joga, porque Deus não vai te pegar. Os anjos não vão te socorrer. Esse milagre não vai acontecer. Sério, pastor? Não vai. A não ser que Deus seja muito misericordioso. E Ele é. Pode acontecer.
mas Deus não é obrigado a realizá-lo. Foi você que se jogou de forma imprudente. Quem está aqui comigo entendendo isso? O Espírito Santo, irmãos, ele equilibra o nosso coração para a gente viver uma verdade, uma vida humana, pautada em uma fé que é pautada também em inteligência. Pense bem, o batismo não rouba a nossa inteligência, ele nos purifica do pecado. O culto que nós oferecemos a Deus é um culto racional. Mesmo cantando, chorando, babando, falando uma língua que a gente não entende, a nossa mente está presente, porque quem tem fé também desce a escada, não pula da janela. Não tentarás ao Senhor seu Deus. Não tentarás ao Senhor seu Deus. No terceiro estágio desse encontro entre Jesus e o diabo, é talvez o mais tentador para todos os seres humanos. Ele leva Jesus num alto lugar. Jesus tinha 30 anos. E o diabo diz: olha, eu vou te dar tudo isso aqui, se você me adorar. Eu vou te dar tudo isso aqui, se você desprezar os processos estabelecidos por Deus. E se você quiser pegar o atalho, aonde você vai viver 10 anos em um, aonde você vai prosperar de uma forma exponencial, sem viver os processos que a vida naturalmente impõe. Sabe, irmãos, olha bem para mim, e eu vou dizer uma coisa para você com toda a sinceridade do mundo: tudo que nasce grande é monstro, e o que cresce rápido é câncer. Deus trabalha com semente e processo. Se alguém está te oferecendo o mundo, e essa oferta rouba você dos processos que a vida naturalmente impõe sobre todo ser humano, quem está te oferecendo isso não é Deus, é o diabo. Deus oferece para você tudo que produz pedagogia. Deus não vai te dar nada que vai tornar você pior. Sabe por quê? Porque para Deus o caminho que você anda nas suas conquistas é mais importante que o lugar que você chega. Jesus não é a chegada, Ele é o caminho. É no caminho que você vai sendo moldado, aperfeiçoado, trabalhado, para então ter o mundo inteiro, se Ele tem para você. Mas você precisa viver um processo. Tudo que você vive exponencialmente, sem viver um processo antes, talvez você teve que se curvar a algum diabo e não se deu conta. A Bíblia diz que aquele que se enriquece rapidamente é como alguém que enche a sua boca de cascalho. Eu nunca fiz isso, mas eu acredito que deve ser bem desagradável colocar cascalho na boca. Tudo isso eu vou te dar. O que eu tenho que fazer? Arrasta para cima. O que eu tenho que fazer? Pega os atalhos que a vida coloca sobre você. Então Jesus levanta a mão e diz: afasta de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor meu Deus adorarei, só a Ele prestarei culto. O Espírito Santo vem para nos ajudar, para nos orientar, para nos dar uma resposta que a gente não teria se Ele não estivesse habitando em nós. E hoje é dia de Pentecostes, e eu termino aqui. Um belo dia, haviam 120 irmãos reunidos em um lugar, aguardando essa promessa. Eles foram batizados com água, mas agora eles seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Para quê? Para ser testemunhas de um reino, para ser testemunhas de um Jesus que passou por essa terra, nos ensinou a viver, vencer o diabo, vencer o mundo, e olhando para nós diz: olha, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vocês podem seguir no mesmo caminho que eu segui, e vocês vão vencer o mundo também. Mas eles estavam num lugar como esse, com as portas fechadas, e de repente, diga comigo, de repente, veio um vento impetuoso, e eles começaram a orar línguas como de fogo. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu, aquele Espírito gigantesco que percorre as faces das águas, que se encolhe ao tamanho de uma pomba, agora estava vindo como prometido, como fogo.
E Ele encheu homens e mulheres que estavam naquele lugar, aguardando a promessa. E saiba, irmãos, o mundo, o planeta nunca mais foi o mesmo. Porque agora há uma comunidade que se reúne por esse Espírito. Agora há uma comunidade que tem um Espírito que o mundo não pode receber. Um Espírito que habita em nós e estará em nós para sempre. Um Espírito que nos conduz a toda a verdade. Um Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Um Espírito que é o consolador quando a gente está triste. Um Espírito que é o nosso orientador. Um Espírito que estende sobre nós uma unção para nos ajudar a vencer todos os argumentos das trevas, todos os argumentos do diabo. Um Espírito que nos encoraja quando nós queremos pegar alguns atalhos. Um Espírito que nos encoraja quando a gente quer negociar, sabe, com as pedras, para criar problemas maiores, para resolver problemas menores, quando a gente quer atropelar, quando a gente quer as coisas muito rápido. Esse Espírito produz uma consciência que não vem de nós. Esse Espírito que nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Às vezes a gente pede um pão para Deus, mas a gente está pedindo na verdade uma cobra. O Gilberto me fez uma pergunta no podcast que você vai assistir. Vilela, se Deus tivesse respondido todas as suas orações, olha para mim, onde você estaria se Deus tivesse respondido todas as suas orações? O que você estaria fazendo agora se Deus tivesse respondido todas as suas orações? Eu não estaria bem. Talvez você também não. Sabe por quê? Porque a gente não sabe orar como convém. Às vezes a gente pede um pão para Deus, achando que está pedindo um pão, mas a gente está pedindo uma cobra. Às vezes a gente pede um amigo para Deus, mas sem saber, a gente está pedindo para Deus nos dar um escorpião. Porque nós não sabemos orar como convém. Mas a partir desse dia em que o Espírito Santo foi derramado a nós, mesmo que a gente não saiba orar como convém, há um Espírito em nós que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele consegue entender as nossas lágrimas, Ele consegue traduzir o que a gente precisa, Ele consegue traduzir as nossas carências, Ele consegue nos conduzir a toda a verdade. Ele nos leva para um lugar em Deus que nós não conseguiríamos ir sem Ele. E Ele nos purifica de toda injustiça. Hoje foi o dia que a igreja começou. E o que é a igreja? É um encontro de gente imperfeita. É um encontro de gente fraca, de gente que não consegue sozinha, de gente que muitas vezes se rende às suas dores. Mas agora, com a presença do Espírito Santo, os nossos filhos e as nossas filhas vão profetizar. Agora, com a presença do Espírito Santo, os nossos jovens terão visões. Agora, com a presença do Espírito Santo, os nossos velhos terão sonhos. Agora as virgens se alegrarão na dança, porque agora nós somos purificados por esse fogo. Agora nós somos conduzidos por esse Espírito que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós e estará em nós para sempre. Esse Espírito que conduziu Jesus, que ajudou Jesus a vencer o diabo, esse Espírito, sabe, que alimentou, nutriu Jesus quando não tinha um amigo perto. Quando ele olhou para o lado e todo mundo estava dormindo e ele estava ali suando sangue, foi esse Espírito que sustentou ele. E agora ele diz: olha, não façam nada pela força do braço, não façam nada, fiquem em Jerusalém, sabe, mantenham o coração de vocês com muita sede, com muita fome, porque eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês. Eu vou derramar o meu fogo sobre vocês. Eu vou purificar vocês de coisas que vocês não conseguem se purificar sozinhos. O meu Espírito vai ser derramado em vocês. E sabe o que é a beleza desse Espírito? Que Ele nunca vai nos abandonar.
quando a gente se render à doutrina dos nicolaítas, quando a gente perder o primeiro amor, quando a gente achar que é uma coisa que a gente não é, o final é sempre o mesmo. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz à igreja. Esse Espírito Santo nunca vai desistir de nós. Ele vai continuar falando aos nossos corações. Ele vai continuar ministrando aos nossos corações. E hoje é o dia da gente lembrar que esse Espírito Santo está disponível para a igreja dele. Fique de pé em nome de Jesus. Erga suas mãos. Erga suas mãos.